Shalom, nós vamos começar a nossa mensagem. É uma reflexão sobre gestão, considerando um aspecto que o mundo hoje está jogando fora: a fé. Nós vivemos aqui, muitas vezes na igreja, ouvimos mensagens maravilhosas. Se você tem uma família que se ajoelha, que crê em Deus, ouve mensagens maravilhosas na sua casa, com seus pais, recebe instruções desde tenra idade, mas você se depara com um mundo mau. Fala a verdade, né? Pensa bem. É desafiador você ir ao trabalho e viver o que foi instruído você na igreja e em casa, como você devia fazer, não é não? Como é que será uma coisa dessa? Então eu gostaria de fazer essa reflexão tentando juntar esses dois temas. Como será o nosso proceder lá no trabalho? Ou como deveria ser? Será que alguém já viveu isso na prática? Quais foram as consequências de viver isso na prática? É um tema extremamente desafiador, porque de uma maneira geral, hoje, se você olhar para as mídias sociais, para os jornais, ou até numa reunião com amigos, muitas vezes, se não a maioria, talvez todas, vai ser colocado para você que você é um bobo, que você é uma pessoa tola, que você devia dar um jeitinho, que esse negócio que a Bíblia diz que você devia ser, não devia ser. Você está perdendo tempo. Será? Será mesmo? Será que existe mesmo uma oposição entre o que o Senhor nosso Deus, Hashem, nos mostra que nós deveríamos fazer com o que de fato nós fazemos? Será que existe assim para sobreviver? Porque, veja, quem é que não gosta de ganhar dinheiro? Não é mesmo? Então, mas ganhar dinheiro de qualquer forma? Quem é que não quer ascender profissionalmente? Mas será que nós precisamos abrir mão dos nossos princípios para crescer profissionalmente? Será? Você nunca foi desafiado com circunstâncias aparentemente impossíveis de serem transpostas? Você teve fé? Você caminhou sobre o mar, como Pedro caminhou? Você prosseguiu, levando o povo como Moisés levou, e se deparou com o mar vermelho? Era impossível. Mas ele prosseguiu. Será que é mesmo oposição? Será que é mesmo uma coisa contrária? Eu gostaria de fazer algumas colocações introdutórias. Primeira colocação introdutória é que já existe um monte de pesquisa a respeito desse tema, porque pessoas que seguem princípios costumam ser pessoas mais felizes, ou pelo menos se declaram assim mais felizes, têm relacionamentos mais harmônicos, têm uma vida mais feliz. E a quantidade de descobertas que existem hoje sobre a felicidade no trabalho gerar mais lucratividade é impressionante. Vamos falar a verdade. Quando você pensa no trabalho, você pensa num lugar em que você vai ser feliz? Porque a maior parte das pessoas que eu conheço pensam no trabalho como um sofrimento. Deus me livre, segunda-feira está chegando. Está chegando a hora de ir lá naquele lugar. Tortura. Mas será que isso é à toa? Será que isso não tem um princípio histórico? Em 2003, nós tivemos o surgimento pela primeira vez de uma tese que começou a ser implantada, e você tem várias organizações de porte cada vez maior implantando isso, são os diretores de felicidade organizacional. Olha que negócio interessante, né? Você acha que esse pessoal gosta de perder dinheiro? Vou criar aqui um diretor, pagar um grande salário para ele, criar processos, etc., preocupado com a felicidade. Será que isso é à toa?
Não é à toa, irmãos. Uma coisa extremamente curiosa sobre o nosso país, muito, muito curiosa, é que o nosso país é classificado, porque essa pesquisa é feita em 162 países, é classificado como o país mais ansioso do mundo no trabalho. Você já deve ter ouvido falar de um tal de burnout. Acho que é assim que fala, né? É assim, né? Exato, um monte de gente adoecendo. Talvez essa coisa da felicidade seja levada em consideração em muitos lugares, mas no nosso país, pouco, talvez, não é mesmo? Isso tem muito a ver com um desafio concreto que a fé nos faz. Porque a Bíblia diz que se você diz que tem fé, mas não vive, então a sua fé é morta. Então, se as pessoas que nos visitam vêm aqui, nos veem fazendo o discurso que nós estamos fazendo hoje aqui, e saem dessas portas e vê você lá fora, não fazendo o que nós falamos aqui, então a sua fé é morta. É papo furado. A vida que vale a pena é a vida vivida. A vida real. A fé exercida. E é extremamente desafiador. Tiago, capítulo 2, verso 26, diz: porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Se você não vive o que você fala, é conversa fiada. Se você vem aqui, professa como um membro da fé, mas você não vive a fé, você é um falso. É simples assim. E no trabalho isso também acontece. Segundo a Universidade de Berkeley, no final dos anos 2017, eles concluíram que apenas 17% das pessoas acreditam que têm uma vida plena na sua realidade, por exemplo, trabalhando, ganhando dinheiro, cuidando da saúde, etc. Isso quer dizer que 83% das pessoas, na verdade, por mais que em público digam que vivem de fato e plenamente aquilo que dizem que vivem, na verdade, lá no fundo, elas estão ansiosas, tristes e achando que esse negócio que Deus coloca pra gente é difícil demais, não dá para viver. Nós estamos vivendo a sociedade da exaustão. As pessoas não descansam mais, as pessoas não param mais, as pessoas estão exagerando. Mas será que o trabalho que Deus nos propôs é um trabalho do exagero? 66% dos pais empregados acreditam que não dão conta de tudo que têm por fazer. Estão exaustos. 57% das pessoas se declaram frustradas. E talvez esta também seja uma realidade de você. Porque no começo da vida, novinho, novinha, você sonhava em viver determinadas realidades, queria trabalhar, produzir, e aí então as coisas boas iam te alcançar, e os anos foram passando, os desafios foram se achegando, e com tanta coisa que você não conseguiu superar, uma bela hora você olha para si e diz assim: acho que a vida só tem coisa ruim para nós mesmos. A vida só tem dores, desafios, mágoas, decepções. As pessoas estão frustradas. Nós fizemos uma pesquisa nas 196 empresas que ajudamos a estruturar e vimos que as empresas, salvo raríssimas exceções, são campos de guerra. Pelo poder, na maior parte das vezes. E curiosamente, há uma relação muito interessante, porque 70% dos resultados, pelo menos na nossa pesquisa, só 30% das pessoas entregam. E 30% dos resultados são 70% do restante que entrega. E curiosamente, cruzando os dados, nós vimos que as pessoas que entregam esse resultado efetivo, ético, são pessoas que se declaram felizes e têm fé. Oh! Então fé faz diferença.
Faz enorme diferença. É uma coisa interessante porque quando você faz o seu trabalho porque você crê, você tende a ser uma pessoa mais feliz, resiliente. Isso quer dizer que você tende a trocar menos de trabalho. Você tende a ser uma pessoa mais harmônica. E o dinheiro tende a fluir para quem vive esses princípios, alguns dos quais, ou a maioria dos quais, nós vamos falar para vocês aqui simploriamente, uma vez que esse estudo é introdutório. Felicidade quer dizer não turnover. Porque quando você ama uma coisa, sabe uma coisa que você não quer fazer? Deixar o que você ama. Então, se você está trabalhando com uma coisa que você ama, você quer continuar trabalhando com aquilo. É mais ou menos o que nós vivemos aqui na igreja, né? Nós amamos essa igreja. Aí, quando a gente vem para a igreja aqui, o pessoal não quer ir embora, né? O culto termina, a gente fica aí. No trabalho é a mesma coisa. Mesmíssima coisa. Como será que a Bíblia nos ensina a trabalhar? Como será que o Tanar, citando para vocês no começo, né? Hashem em hebraico é Senhor, é um jeito de chamar Deus, né? Que Hashem, ou seja, que o Senhor, né? Tanar é o nome original para Velho Testamento. Velho Testamento na Bíblia, na verdade, no original não existe Tanar, como nós já citamos aqui anteriormente. Então, quais são os conceitos do Tanar? Por que o Tanar? É muito relevante falar disso, porque nós vamos contar uma história aqui do Antigo Testamento para fazer uma contextualização. Ou seja, a história dos princípios que existia na cabeça do nosso, da pessoa que nós vamos levar aqui como referência. Deus valoriza quem trabalha. Deus não gosta de encosto. O que Deus nos coloca no Tanar é que trabalhar é uma bênção. É uma oportunidade que você tem para abençoar a sua vida e a vida dos demais. Quer dizer que quando você está trabalhando, você está, na verdade, adorando a Deus. Por isso, você não vai fazer um trabalho sem que haja empenho e diligência. Cuidado, zelo. Esse é o primeiro princípio do Tanar, conforme escrito em Eclesiastes 9:10. Tudo que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua obra, ou com toda a sua força. Pois na sepultura para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Em outras palavras, irmãos, capricha na hora que você está trabalhando. Aí você pode dizer assim, mas Wesley, é porque você não conhece meu patrão. Não dá para trabalhar com aquela pessoa. Você não conhece os meus colegas de trabalho. Porque com aquela megera eu não capricho. O curioso do que está sendo dito aqui é que o que está sendo colocado para nós é que você tem que caprichar em todas as circunstâncias, mesmo com a megera. Mesmo com aquele patrão destemperado. Ele não está falando assim, se por acaso o seu patrão e o seu colega de trabalho não for uma megera, então tudo que suas mãos tiverem que fazer, capricha. Não é isso que está sendo dito. Ele está sendo dito, tudo que as suas mãos tiverem que fazer, capricha. Esse é o primeiro princípio. Olha que coisa interessante, né? Porque nós temos motivos, muitas vezes, de não caprichar. Nós temos justificativas, eu tenho certeza que você já achou várias, em vários momentos. E parecem justas. Mas não é isso que Deus nos ensina.
Segundo princípio, você precisa ser uma pessoa responsável e íntegra. Você não pode enganar, você não pode enrolar, você não pode roubar no seu trabalho, você não pode fazer de conta que está trabalhando. E se você pactuou estar numa determinada hora, naquela hora você está. O seu sim tem que ser seu sim e o seu não tem que ser não. De maneira que as pessoas podem confiar no que você prometer, no que você falar. Se você disse que estará, estará. Integridade. No Novo Testamento, em Efésios 6, 7, 8, isso fica mais claro, onde se diz: sirvam aos seus senhores de boa vontade, e qualquer senhor, qualquer um que você for servir, como se estivesse servindo a Hashem, e não aos homens, porque vocês sabem que Hashem vai recompensar cada um pelo bem que praticar, seja você escravo, seja você livre. Dedicação e honestidade. Difícil, né, muitas vezes? Principalmente se for a megera. Ou o patrão malvadão. Terceiro princípio. Você precisa equilibrar trabalho e descanso. Aliás, foi uma revolução na minha vida quando eu descobri o tal do Shabat. Gente, nós precisamos parar. Seu corpo precisa de manutenção. Você precisa dormir. Você precisa restaurar a sua ferramenta de trabalho. Você. Em Provérbios 6, 6 a 11, nós lemos isso de maneira profunda. Ele nos dá a ideia de que o trabalho tem que ser equilibrado com momentos de descanso e reflexão. E por fim, o quarto princípio, que parece que não é muito assim, tem a ver com o trabalho. Nós precisamos ajudar os pobres e os vulneráveis. O Tanar nos mostra que os trabalhadores eram instruídos em gerar excedente e deixar parte desse excedente. E lembre-se, Israel na época era muito agrícola, ou seja, eu planto, mas eu deixo um pedaço da plantação lá para os pobres que vão passando poderem entrar e comer. Ele está com fome. Porque onde Deus está, não há fome. Não é mesmo? E você acha que Deus fica fazendo assim milagre a todo instante? Ou deveria ficar mandando maná do céu? Você é o milagre de Deus. Você é o instrumento desse milagre. É você que separa a cesta básica. Com um pouco que você ganhou. Não é mesmo? É uma atitude que você tem que premeditar, tem que estar no seu orçamento. Eu vou ter um pedaço do meu dinheiro para servir, porque nós fomos feitos para ser sal e luz. Mas por que eu estou citando os princípios do Tanar aqui? Porque eu gostaria que vocês entendessem que você costuma fazer aquilo que você pensa. E nós tivemos aqui uma história de um trabalhador diferenciado. E lembre-se, este trabalhador, que é José, ele estava vivendo sobre esses princípios. Então, os pais dele ensinavam para ele esses 4 princípios. Meu filho, capricha. Meu filho, vá lá e sirva. Meu filho, cuida do povo. Deixa o povo passar fome, não. Meu filho, descansa. Desde criancinha ele ouvia isso. José do Egito era um trabalhador sonhador. Como eu sou, talvez você seja. Eu sonho também, eu quero progredir também. Eu quero alcançar mais também. Você pode ler profundamente a história dele em Gênesis, que é Bereshit, capítulos 37 a 39. O livro de Gênesis, no seu original, é chamado de Bereshit, né? No começo.
E você vai ver algumas coisas muito interessantes. Nós vamos passar a história dele assim bem rapidinho para fazer a nossa reflexão. Primeira coisa relevante de José no Egito, nós costumamos chamá-lo de José no Egito e não do Egito, porque José não era egípcio. José foi para o Egito. Então ele era José no Egito. O que aconteceu com José? José, ele teve grandes sonhos. E ele era uma pessoa assim, muito bacana. E nesses sonhos, ele era o preferido do seu pai. Fazer o quê, né? Ele era uma pessoa amorosa, uma pessoa inteligente. E aí ele imaginava como é que seria o futuro. Eu não sei se vocês se lembram, né? Mas o sonho dele foi sonho mesmo, sonhou mesmo, né? Ele sonhou algumas coisas, como por exemplo, ele sonhou que os irmãos iam se ajoelhar para ele, né? Que ele ia ser uma espécie de um príncipe e tudo mais. E ele contou esse sonho. Você já sonhou? Assim, com o seu trabalho? O que você ia fazer? Seus sonhos foram grandes, foram pequenos? Como é que seria? Porque quem não sonha não tenta realizar. E José sonhou, mas o sonho de José ofendeu os seus irmãos. Que, aliás, é uma outra coisa interessante, talvez um dia a gente possa falar sobre isso, né? A meu ver, uma das coisas que José não devia ter feito é falar dos seus sonhos. No que dependesse dele, claro, né? Certamente os irmãos não iriam fazer o que fez. Mas o fato é que os irmãos de José, eles ficaram chateados com isso que José falou. A semelhança do que pode ocorrer com você no trabalho. Porque você pode chegar lá no trabalho e ficar abrindo o seu coração, contando todas as suas esperanças para todo mundo. Será que isso é bom? Salomão, em Provérbios, nos diz que a sabedoria habita no silêncio. Então, se eu pudesse dar aqui para você já um conselho no seu trabalho, cala a sua boca. Seja mais comedido com seus sonhos. Os sonhos são coisas que Deus te deu, mas você não devia estar falando deles assim. Você não sabe, né? O fato é que José falou. E aí os irmãos de José pegaram José, jogaram ele num poço e o venderam como escravo. Eu gostaria de fazer 4 perguntas iniciais sobre o que nós estamos falando. Você já foi traído ou injustiçado no seu trabalho? Como você reagiu? Você fez o que Deus teria feito se estivesse no seu lugar? A sua reação? Que emoção você sentiu quando essa traição aconteceu com você? São as emoções que Deus sentiria? Deus sente emoção? Que tipo de palavras você proferiu quando houve a traição? Quando houve a perseguição? Você abençoou, agradeceu ou você reclamou e amaldiçoou? Porque se você olhar o histórico do texto de José, não existe menção que José estava ali reclamando, lamuriando, amaldiçoando os seus irmãos. Ah, mas José podia amaldiçoar os homens que o compraram como escravo. Não existe esse registro, irmão. Existe? Isso quer dizer que José, mesmo diante daquela circunstância, ele não estava ali colocando maldição, reclamação, lamúria, vitimismo, e ele estava sendo traído pelos irmãos. Você tem noção do negócio desse? Você já imaginou quando você está sendo traído pelo seu pai, a sua mãe, seu irmão? Hein? Sendo jogado no poço, vendido como escravo, indo para uma terra estrangeira. Foi isso que aconteceu com José. Ele ia ser escravo. Por que José não fez isso? José era uma pessoa de joelho no chão que acredita que o Senhor da história é Deus.
E ele tinha uma convicção muito grande de que se aquilo estava acontecendo, Deus estava no controle. Porque haja o que houver, que estiver acontecendo com você na sua profissão, se Deus é por você, então Deus está no controle, irmão. Não é mesmo? Parece uma desgraça. Deus está no controle. Parece que tudo de ruim está te alcançando. É bom, irmão. Você só não está vendo. Perdi o trabalho. É bom, irmão. Você só não está vendo. Presta atenção, Deus está no controle. Essa era a questão. Então, se é bom, por que eu vou reclamar? Por que eu vou, amaldiçoar? Por que eu vou lamuriar? E não é fácil, não. O convite que a Bíblia nos faz para viver no trabalho não é para gente fraca. Eu, às vezes, penso comigo que se você está se conectando com Deus, você não é fraco. Porque o que Deus nos coloca é a coisa mais radical que eu já vi na vida. Os desafios de Deus são desafios de gente forte. Não é desafio de gente coitada. Você é chamado para se levantar. Você é chamado para ser gente. Mesmo quando você está no poço. Aí José foi para o Egito. Lá no Egito, ele foi comprado por uma grande autoridade chamada Potifar. E essas coisas acontecem, né? Você não sabe quem é que vai ter relacionamento com você, você não sabe como é que vai ser o trabalho lá, e você encontra com uma pessoa, uma autoridade. Ele teve isso. E José podia ser como os outros escravos. Ele podia fazer de conta que estava trabalhando, ele podia enrolar. Mas ele lá servindo Potifar, ele caprichou. Ele era escravo. Mas ele limpava mais limpo que os outros. Ele cuidava mais do que os outros. Mas ele era escravo. Vou dobrar o meu capricho. Se você é filho de Deus, então você é chamado a ser excelente. Mas o povo não merece. Mas é o teu chamado. Ele caprichou. E quando ele caprichou, ele chamou a atenção de Potifar. Potifar é como qualquer líder, ou foi como qualquer líder. Os líderes se sentem solitários. Ninguém é por eles. Parece que todo mundo é contra. Os líderes estão desesperados por achar alguém em quem se apoiar. E aí Potifar, vendo José, olhava para ele e falava assim, tá aí. Olha que pessoa diferente. Exatamente como você é convidado a ser. Diferenciado. E ele foi promovido a chefe da casa de Potifar. E tudo que ele colocava as mãos avançava. A casa de Potifar avançou. E José novamente voltou a sonhar. Certamente ele se iludiu. Puxa vida, olha a posição que eu estou como escravo. Aqui na casa de Potifar, essa autoridade. Até cresci de vida, moro no palácio. Mas, muitas vezes, você acha que você agora encanou a perna. Você acha que o mundo agora não vai preparar mais uma armadilha para você. Mas tem uma armadilha. A esposa de Potifar olhava para José e o desejava e queria fazer com que José traísse o Potifar.
Fala a verdade, você no seu trabalho, em alguns momentos, já não foi convidado a fazer uma traição? Você, seu traidor? Você, seu enganador? José, mesmo tendo vantagens em potencial, ele fez o que ele aprendeu em tenra infância. Ele foi íntegro. Mas ele ia perder tudo. Mas foi o que Deus pediu para fazer. Mas você vai sair do palácio. Mas foi o que Deus pediu para fazer. Você não está entendendo que a sua vida vai piorar, seu dinheiro vai diminuir, que as vergonhas talvez te alcancem, mas foi o que Deus pediu para ele fazer. Você nunca passou por uma circunstância dessa? Em que você pode perder tudo. O que você faria? Você já esteve em circunstâncias assim? Em que você efetivamente acha que agora vai dar bom, mas aí tem a armadilha. O que você fez? Puxa pela memória. É o que Deus teria instruído você para fazer. Olha a circunstância de José, né? José fez o que Deus pediu para ele fazer. Aliás, é o que você é convidado a todo instante. Não roubar, não matar, não enganar, não trair. No que depender de você, aonde os teus pés pisarem, as tuas mãos tocarem, será bênção. Mas você vai perder. Deus é o Senhor da história. Celebra um culto de agradecimento. Deus está no controle. Você só não sabe agora. E José fez isso. Potifar premiou José, né? Mandou ele para a cadeia. Olha que injustiça. Você certamente já foi injustiçado várias vezes. Eu já fui várias. Fazendo o melhor para o outro. José foi para a cadeia. Ele passou cerca de 2 anos ali na prisão. E lá na prisão, ele teria todos os motivos do mundo para agora sim estar revoltado, não é mesmo? Quer saber de uma coisa? Com tanta injustiça, agora eu não vou mais ajudar ninguém. Fala a verdade, a gente sente isso, né? Você vai ver, pessoa tal vai ver, eu vou devolver, eu vou maltratar, eu vou, sabe? Vai acontecer esse negócio, nós vamos pisar no pescoço da pessoa X. É assim. Mas foi isso que José fez? Não. Ele foi na prisão e lá na prisão ele começou a ajudar todo mundo da cela. Aliás, ele começou a ajudar o carcereiro. Ele limpava a cadeia. E não limpava de qualquer jeito, não. Deixa eu limpar. E ele caprichava. E caprichava. E aquilo que ele começou a fazer, começou a chamar a atenção, porque aquelas pessoas que estavam ali saíram da prisão, inclusive fizeram outra injustiça, né? Porque ele fez um pedido e a pessoa que saiu da prisão nem mais se lembrou disso. E ele continuou lá caprichando. Uma pergunta para você se fazer. Como é que você se comportaria se inocente sofresse restrições semelhantes a essa? Faria como José fez? Mas aí Deus, o Senhor da história, porque Deus sabia o que ia acontecer, né? Deus levou ele para a cadeia, colocou com as pessoas certas, né? Ele sofreu a injustiça certa, na hora certa, com as pessoas certas, do jeito certo. Ele só não sabia. E aí Faraó sonhou. Foi isso que aconteceu. E ninguém conseguia resolver o problema. E aí o pessoal se lembrou de José, que lá na prisão continuou caprichando. E aí ele não caprichou só em interpretar o sonho de Faraó. Ele contou para Faraó que era o sonho e caprichou um pouco mais.
senhor Faraó, se eu fosse você, diante dessa perspectiva de futuro, você devia fazer assim, 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 assim. O que ele tinha a ganhar com isso? Nada. Mas ele deu de presente. E essa é uma outra circunstância, porque as pessoas sem Deus são interesseiras. Elas só dão depois que recebem, ou com interesse. Mas o Senhor nos ensina que nós devemos dar porque Deus nos amou. Nós precisamos continuar caprichando porque Ele nos amou primeiro. Nós fomos chamados a ser diferença nessa vida. Em todo lugar que você foi. E o Faraó, que é como qualquer pessoa, se sentia solitário, cheio de baba-ovo, cheio de gente traidor, pensou, aí vai alguém que eu tenho que ouvir. Está aí alguém que eu preciso ter do meu lado. E fez de José o segundo no reino, o segundo em comando. E José, mais uma vez, onde colocava as mãos, dava certo. É isso que acontece com o abençoado, o que capricha, né? O zeloso. Duas perguntas para você. A vida certamente vai te oferecer oportunidades profissionais. Mas você vai estar preparado para aproveitá-las? Nesse momento, talvez essa oportunidade não esteja batendo à sua porta. Você continua estudando? Irmão, vocês sabem quanto que essa igreja estuda. Você sabe o quanto que você precisa estudar para você entender a Bíblia. Você acha que isso não é a mesma coisa no trabalho? Todos os dias, um pouquinho melhor? Porque você está tentando ser melhor? Porque um belo dia o Senhor vai colocar um tesouro em suas mãos. Você não sabe quando, mas Ele vai colocar. E na hora que Ele colocar, você tem que estar pronto. E o tempo da prontidão nasce da preparação do tempo em que isso não acontecer com você. Nasce agora, em que você não está enxergando. Você está na prisão. Você devia estar evoluindo. Você devia ter parado de desistir de evoluir. Você não sabe o tamanho do desafio que Deus vai te dar, o tamanho da oportunidade que Deus vai te dar, mas Ele vai te dar, irmão. Esse que é o ponto. Segunda pergunta. Você age honesta e altruisticamente em todas as circunstâncias ou você faz de conta que você faz isso? Porque o desafio é esse. Viver. A fé é de acordo com a vida vivida. O resto é papo. Fé sem obras é morta. Quem fala, fala, fala e não faz, não tem fé. Quem diz que serve a Deus, mas não faz, é papudo. Melhor você não falar e fazer. No trabalho é a mesma coisa. Mesma coisa. Você nasceu para ser sal e luz. Nós acendemos aqui as luzes e jogamos o sal no pão. Nós nascemos para ser sal e luz. Mesmo nas trevas. Aliás, mais importante ainda, nas trevas. Então, José vira o vice-rei. Talvez esse seja o termo, né? E é uma coisa interessante, que é recorrente nas histórias bíblicas, é que Deus arruma um jeito para que o perdão se derrame. Ei, irmão, nós precisamos derramar o perdão. José provavelmente já tinha se esquecido dos seus irmãos, da traição, mas ele foi zeloso lá no trabalho, virou o vice-rei, o vice-faraó,
Só o Egito tinha comida, seca 7 anos. E aí os irmãos de José estavam passando fome. E ouviram dizer que lá no Egito tinha comida. É mais ou menos assim, irmãos. Você é zeloso em tudo que faz, você capricha em tudo que faz, mesmo os outros não merecendo. E aí, um belo dia, Deus arruma um jeito para a bênção te alcançar. E aí, quando essa bênção te alcança, aí, normalmente, arruma um jeito para que o perdão aconteça. Meus irmãos José foram até lá para comprar. Vocês sabem a história? José encontrou os irmãos. Teve toda aquela novela, um belo momento, eles se abraçaram. Teve todo um reencontro, um perdão que é provocado pelo zelo das suas mãos. 3 perguntinhas a respeito disso. Você já se sentiu abençoado depois de ter feito um bom serviço? Ou você acha que você só vai abençoar se alguém te abençoar primeiro? Nós somos chamados a primeiro abençoar e depois a gente vê. Você já viu a graça de Deus te alcançar em função do seu servir? Vocês sabem, né, irmãos? Vocês que estão aqui, a quantidade de milagres que a gente vê aqui, né? De bênçãos que a gente vê aqui. Não dá nem para contar para os outros, que eles vão achar que a gente está falando mentira, imaginando coisas. Mas quem vive, vê, não é assim? Você percebe claramente o quanto o trabalho em amor é função dos filhos de Deus? Provérbios 23, 7, a parte A, nos dá um toque muito interessante sobre isso. Ele diz: porque assim como tu pensas em tua alma, assim tu és. Ou nós poderíamos dizer, de acordo com o que você pensa, é o que você vai fazer lá no trabalho. E você vai escolher fazer uma ou outra coisa. Você vai escolher servir ou vai exigir ser servido. Mas o que a Bíblia nos ensina é: seja servo, mesmo que o outro não mereça. Faça uma análise da sua vida, puxe pela sua memória. Você tem lutado para servir, mesmo com a mocreia lá? É um desafio e tanto. Salmo 128, 1 e 2 diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Ou seja, por que você faz isso? É porque você vai ganhar um salário maior, porque você vai ganhar na loteria? Não. Porque eu temo ao Senhor, por isso que eu capricho. Aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Lembra dos 4 ensinamentos do Tanar? Anda nos seus caminhos, faça aquilo. Pois comerás do trabalho das tuas mãos. Gente, encosto não é o que Deus pediu para você ser. Você tem que comer do trabalho das tuas mãos. E então, feliz serás. E tudo te irá bem. Talvez interessante aqui, caminhando para o fim, falar do significado das palavras, que é muito importante. Eu falei de fé e trabalho. Mas o que é, na Bíblia, fé? Fé vem da expressão grega pistes, que quer dizer acreditar. No Tanar, vem da expressão hebraica amã, que quer dizer fidelidade. Ou num estudo mais profundo, nós podemos dizer que a pessoa que tem fé tem firmeza. Mas o que é trabalho? Nós temos 3 definições de trabalho, muito curioso, muito interessante. Em latim, que é a origem da palavra trabalho, que a nossa língua é latina, o trabalho vem da expressão tripalium, que era um instrumento de tortura. Então, em latim, quando você pensa em trabalho, você pensa assim: vou me torturar. Ou você acha que é à toa que a gente pensa assim: nossa, que bom que hoje é sexta, né? Mas quando chega no domingo, não, amanhã domingo, meu Deus, você está pensando no tripalium. Em grego, trabalho era igual fardo e sacrifício, é coisa de escravo. Mas em hebraico, a expressão é avodá, que quer dizer
adorar por meio do trabalho. Eu louvo a Deus por meio do trabalho. Talvez você não saiba o que é um tripalho. Tripalho, que é o que normalmente as pessoas tendem a achar que é um trabalho, é esse instrumento aqui que vocês estão vendo. Você pegava um escravo, tem 3 estacas, prendia o escravo ali, chicoteava e ficava preso lá, doía as mãos e os pés, mas você não queria matar o escravo. Aí você soltava o escravo e ele ficava com as 2 mãos presas, o resto do corpo solto, e ele tinha que carregar sobre fortes dores esse instrumento durante o dia. Era o trabalho dele. Vem daí a expressão em latim, trabalho, tripalium, ou seja, trabalhar é sofrer. Esse é o pensamento que está guiando a sua vida, ou já guiou sua vida pensando, nossa, eu vou sofrer agora. Então, concluindo, 5 ensinamentos que nós temos dessa história. Seja íntegro e seja fiel. Gênesis, Bereshit 39, diz que nós demonstramos a nossa fidelidade a Deus por meio das nossas práticas morais no trabalho, inclusive. Segundo ensinamento, seja resiliente e paciente. Não queira que a vitória aconteça nas suas mãos na primeira vez, na primeira hora, no primeiro esforço. Normalmente demora algumas décadas. Não desista. Insista. Persista. Porque você, como em Bereshit 40 nos mostra, precisa ter paciência para esperar o tempo certo. Terceiro ensinamento. Capriche. Mesmo que o outro não mereça. Seja excelente naquilo que você se propor a fazer. Não deixe pontas soltas. Porque Bereshit 39 nos ensina a servir com dedicação, mesmo que a mocréia esteja lá. Quarto princípio, ou ensinamento. Administre, planeje. De acordo com os estudos de Deming, a cada 1 hora dedicado a planejamento, você economiza 9 horas em execução. Nós estamos vendo uma geração de pessoas que querem fazer sem parar para pensar. Não é o que a Bíblia nos mostra. A Bíblia nos mostra que José se preparou por anos. E por fim, nós precisamos perdoar e nos reconciliar. Nós não nascemos para viver uma vida eterna de guerra. Nós precisamos semear o amor. Gênesis 45, ele perdoou sinceramente e restaurou o relacionamento. É bonito, né? Esses princípios introdutórios do trabalho. 4 pequenas conclusões para nós pensarmos e fazermos diferente ao sairmos daqui, fazermos melhor. Tudo que você fizer, entenda, é para adorar. A igreja, inclusive, chama você, vem aqui adorar servindo. Aliás, hoje foi interessante, eu estava vendo no grupo lá que as irmãs vieram aqui ontem para orar, o pastor chegou aqui, a igreja estava toda arrumada, não era obrigação delas. Mas as irmãs serviram. Olha que coisa interessante, né? Tentar fazer para o outro, caprichar. Porque isso é uma forma de adoração. Nós devemos estar sempre em gratidão, mesmo diante de injustiças, porque nós precisamos crer que Deus está no controle. Então, os nossos encontros são celebrações, mesmo nos momentos de lágrima. Terceiro princípio e conclusão. Nós precisamos ter firmeza em Deus, porque é isso que vai nos dar a força necessária para, na mais escura das noites, vencer e esperar a aurora raiar. A história de José nos inspira a crer que Deus nos dará a devida recompensa no tempo certo, de acordo com a sua vontade. E nós não sabemos que tempo é esse, mas nós sabemos que Ele nos ama e que Ele é o Senhor da história. 2 sugestões para você sair daqui e aplicar. Você deveria tentar
redobrar a sua alegria, e ao redobrar a sua alegria, redobrar o seu fervor em servir, porque isso é que Deus nos pede como adoração. E por fim, se tudo que vem de Deus é bom, porque é o que ele diz, né? Ele diz que tudo coopera para o bem dos que amam ao Senhor. Então esse é um tempo de arrependimento. E nós temos motivos para arrepender, porque certamente você já reclamou, no mínimo, de alguma coisa do seu trabalho. Arrependa-se, converta-se e vá em direção à gratidão, porque Deus te amou, porque Deus cuida de você. E na sua vida laboral não existe espaço para lamúria, para crítica ou reclamação. Existe espaço para que você exerça a sua fé, de maneira que as pessoas possam olhar para tudo que você está fazendo, tanto que você capricha, a alegria que você tem, e possam dizer: ali vai o Filho de Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Senhor, nós clamamos pela sua bênção todos os dias da nossa vida, mesmo diante dos maiores desafios. Que o Senhor seja conosco, nos guarde até nas emoções, que nós possamos caprichar e servir em tudo que nos propormos a fazer. Que o Senhor seja conosco e nos dê a paz. Amém, amém e amém.